Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Olha, eu trago aqui destaque sobre a crise política que está instaurada no governo Lula depois de tantas derrotas e também pelos resultados das pesquisas, mas sobre isso nós vamos tratar daqui a pouco com o sociólogo e o cientista político e nosso colunista Fernando Schiller. Agora, eu vou trazer especificamente algo que tem chamado a atenção, ou tem sido chamado a atenção, por deputados e senadores petistas e também pela imprensa assim, mais preocupada, digamos assim, com os destinos do governo Lula, que é o fato de que os partidos aos quais são filiados vários ministros do governo votaram maciçamente contra o governo nessas derrotas que foram verificadas na votação de vetos. Como a gente se recorda, tratamos aqui ontem desses vários vetos, né, que foi talvez o mais politicamente que teve maior repercussão, foi o do fim da saidinha. O Congresso decidiu acabar com essa regalia para bandido. O presidente Lula vetou o projeto para manter a regalia para bandido e o Congresso foi lá e derrubou o veto do presidente. Bom, e reclama-se muito de que a maioria dos deputados desses partidos que ganharam ministérios, que continuam votando contra o governo na maior parte dos casos, né? O que é verdade. A questão é que, como a gente advertiu aqui na nomeação desses ministros, o presidente Lula, com a cabeça no passado, ele achava que nomeando o ministro do União Brasil, por exemplo, garantiria os votos de todos os parlamentares do União Brasil. Olha, isso pode ter acontecido lá atrás, né, quando ele foi presidente pela primeira vez, etc. e tal, quando, na verdade, bastava o governo distribuir alguns carguinhos e tal, e os deputados e senadores logo aderiam ao governo, etc. Isso mudou completamente, sobretudo em razão da política que vem aumentando a cada ano, a cada orçamento, o valor das emendas parlamentares. Os deputados hoje não precisam, aliás, a maioria nem sequer quer qualquer vínculo com cargos públicos, porque o ocupante do cargo acaba sendo, enfim, sobretudo nos governos do PT isso é muito frequente, acaba sendo alvo de denúncias graves, e aí nas denúncias esse ocupante do cargo, indicado pelo ministro, acaba arrastando o ministro também para a confusão. Então, arrastando, eu digo, os deputados e senadores que o indicaram, e eles hoje não querem mais isso, não estão muito mais interessados nisso. E a gente falou aqui, olha, a indicação desses ministros não vai implicar em apoio dos seus partidos, como de fato isso tem acontecido. Casos, por exemplo, do União Brasil, que tem um ministro no governo, o ministro do Turismo, Celso Sabino. Tem também o ministro André Fufuca, que é do Partido Progressistas, de Arthur Lira. Nem se pode sequer dizer, muito embora isso tenha sido noticiado e até hoje é citado fartamente na imprensa, nem sequer se pode dizer que foi uma indicação do Arthur Lira. Ele é do partido do Arthur Lira, mas olha, os votos do Progressistas não são do André Fufuca, né? E nem são, portanto, do governo Lula. Silvio Costa Filho é outro ministro de Portos e Aeroportos, ele é do Partido Republicanos. Também o Partido Republicanos é do campo, digamos assim, conservador. Essas pessoas, esses políticos, não têm como votar em determinadas matérias do governo, porque eles precisam, enfim, dar explicações ao seu eleitorado. Imagine que um dos vetos derrubados pelos deputados, veto do Lula, foi da utilização, uma lei que foi aprovada pelo Congresso e que proíbe a utilização de dinheiro, de recursos públicos para pautas que são bastante polêmicas, né, para dizer o mínimo, defendidas por setores da esquerda, como, por exemplo, a utilização do SUS ou de recursos públicos na mudança de sexo de menores de idade. Isso é uma coisa que o Congresso decidiu que o dinheiro público não pode ser usado para isso. Também não pode ser usado para estimular invasão de propriedades rurais ou urbanas, como também o governo pretende. Não pode também usar dinheiro público para financiar entidades que invadam essas propriedades e coisas dessa natureza. O presidente vetou a lei e o Congresso derrubou a lei, derrubou esse veto. Exatamente por isso, né? Esse é só um exemplo de tantos outros, incluindo o da saidinha, e que são, digamos assim, bandeiras de luta
de setores mais à esquerda do Congresso Nacional e acabam sendo derrotados. Está uma caça às bruxas aqui em Brasília. As pessoas, olha aí, eu sou o deputado tal, a bancada X do ministro Y está votando contra o governo, etc. Olha, ontem, por exemplo, o deputado Paulão, do Partido dos Trabalhadores de Alagoas, e também daqui a pouco eu digo o nome dele, do Espírito Santo, muito conhecido, do Partido dos Trabalhadores também, eles se abstiveram. Um se absteve e o outro votou favoravelmente à derrubada do veto do presidente às saidinhas de bandidos das cadeias, né? Então, enfim, a chamada infidelidade, digamos assim, ao governo também alcança o Partido dos Trabalhadores, que, feitas as contas, não tem mais do que 100 deputados na sua bancada, numa casa de 513. Isso explica muito as derrotas do presidente Lula. Agora nós vamos a Porto Alegre, nós vamos conversar com o Macalossi, que vai nos trazer aqui a reação do setor produtivo do Rio Grande do Sul a mais uma oportunidade que o governo Lula ofereceu para que empresários fiquem endividados para sair dessa crise que se abateu sobre o Estado. Muito bom dia, Macalossi.